Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro. Estamos de volta a mais uma semana. Eu, Marcos Lorenstein e João Miragaia. Fala aí, João. Tudo tranquilo? Fala, Marquinhos. Tudo bem, tudo tranquilo por aqui. Também, tudo na boa pelo lado de cá, apesar de você não ter perguntado, mas é isso aí, vamos que vamos, aquela tradicional... Ficou um vazio, né, que eu não perguntei. Vazio, né? Ninguém sabe como responder aquela história. Não perguntei. Mas deu a entender, né? Né, pô, eu pensei, essa pergunta é protocolar aí, só pro ouvinte. A gente já sabe como é que tá tudo bem, mas a gente saberia também. Mas tá frio, tu me perguntou, mas tá frio. Aqui esfriou muito, o inverno começa amanhã, se não me engano. É isso, mas, cara, já estamos ligando o aquecedor aqui. O negócio tá. Talvez esteja até atrapalhando o meu som, que, aliás, muitos ouvintes têm reclamado. Te voltou à plataforma antiga para ver se o som melhora. Mas se tiver uma interferência por trás, é que eu tô com um aquecedor ligado aqui no quarto. Porque senão eu congelo aqui. Aqui não tá esse frio todo que tá por aí, não. Hoje é o dia mais curto do ano, né? Então, pelo menos pra gente. Hoje no Brasil é o dia mais longo do ano. A gente tá no dia mais curto por aqui. Friozinho chegando. É isso aí, vamos. Hoje é aquela quinta-feira, não podemos esquecer, quinta-feira, dia 21 de dezembro, 9h54 da noite, começando aí a gravação. Vamos então passar para o nosso primeiro bloco para tratarmos, como já é tradição, do que aconteceu na guerra essa semana. É isso aí, gente, aquela geralzão, né? Geralzão da guerra essa semana, obviamente, enfim, as coisas continuam caminhando como caminharam na semana passada, a gente continua tendo, vamos começar pelo norte, começando, a fronteira do Líbano continua ainda muito ativa, a gente teve essa semana vários ataques, eu acho que no dia de ontem, foi ontem, né? Ontem a gente teve vários ataques simultâneos também, drones que de vez em quando invadem, mísseis antitanque, né? Que são a principal arma que tem sido usada pelo Hezbollah no norte. O Hezbollah, inclusive, essa semana já eles vão divulgando, né? Quando os seus combatentes, né, vão morrendo, e eles já passaram de 110, né, combatentes mortos do Hezbollah, desde o início aí da guerra, e enfim, isso que é o que eles divulgam, né? E os bombardeios israelenses no Líbano têm sido realmente bem pesados. A gente continua mantendo aquela guerra de atrito, né, entre Israel e Líbano e o Hezbollah, mas os ataques estão subindo, né? Estão subindo de nível. Inclusive, essa semana a França também, né, tentou dar uma interferida aí para falar, evitar com que as tensões aumentassem, já que Israel também na última semana falou que se o Hezbollah resolver entrar de cabeça, a pancada vai ser grande, eles vão transformar inclusive Beirute em Gaza, né? Enfim, é uma ameaça aí um tanto quanto séria, né? Tendo em vista de tudo que a gente sabe o que está acontecendo na faixa de Gaza. Descendo mais, Cisjordânia continua também a mesma coisa. Essa semana foi um pouco menos ativa no que diz respeito à atividade do Exército nos campos de refugiados, principalmente na região de Jenin. A gente, na semana passada, durante 3 dias, a gente teve uma operação constante do Exército ali em Jenin, que deixou quase 10 palestinos mortos, só que essa semana, no que diz respeito a isso, foi um pouco mais tranquilo, apesar, né, da gente saber como é a ocupação e a repressão funciona, né? Então a gente continua tendo a violência dos colonos, né? Enfim, a violência da ocupação de uma forma geral e a repressão, já que os palestinos continuam proibidos de entrar em Israel para trabalhar, o que, enfim, deteriora a relação de uma forma geral, né, na Cisjordânia. E agora, enfim, chegando ao sul, né, em Gaza, o ataque israelense em todo o enclave continua. Israel agora já oficialmente diz ter controle total sobre a região norte de Gaza, né? Na verdade, desde que voltou do cessar-fogo, Israel caminhou, demorou muito para continuar avançando. O avanço inicial no norte da faixa de Gaza foi muito rápido. Depois do cessar-fogo foi um pouco mais demorado, né? Porque, enfim, era onde estavam... o exército entrou nos principais campos de refugiados ali do norte de Gaza, e, obviamente, a guerra, né, a batalha naqueles campos é muito mais difícil, porque vira realmente uma guerra de guerrilha em todo prédio, né, que as pessoas que tem em Gaza, que tem no campo de refugiado, ele pode ser usado como enfim, um local, né, que os militantes do Hamas vão tentar combater, e transforma tudo mais difícil. Então o avanço do exército também é um pouco mais lento. Mas Israel tomou, né, controlou toda a região do norte de Gaza, informou essa semana que está completamente controlada, controlou também o campo de refugiados de Jebalia, de Sheikh Jarrah também, onde na semana passada a gente teve, né, na semana retrasada,
Foi o ataque que deixou aí quase 10 soldados mortos de uma vez só. Enfim, a guerra em Gaza continua, a fome em Gaza continua, a gente vai falar disso também mais para frente, a destruição continua, os bombardeios continuam e a gente vê aí, enfim, caminhando, né, em relação também ao sul de Gaza, e o exército já anuncia que está pronto para a terceira etapa da guerra. A terceira etapa da guerra seria uma etapa aí em que, enfim, seriam operações mais pontuais, né? Mas a gente tem que saber como... Vai comentar como será essa terceira etapa aí, que depende agora só da autorização do Netanyahu, né? Ou seja, que ele decida que essa será a política daqui para frente, o exército está pronto para entrar em operação. E aí, indo só em direção lá ao outro lado do Golfo Pérsico, né, falar aí dos Houthis, que continuam, né, as suas ameaças, eles ali estão ameaçando qualquer navio que vai entrar no Mar Vermelho, em direção ao Mar Vermelho, né, Canal de Suez, Mar Vermelho, qualquer navio que tenha alguma relação com Israel, seja propriedade de israelense, ou seja a mercadoria indo a Israel, os navios estão sendo atacados, o que gerou aí agora, nessa semana, a formação de uma frente militar, né, internacional para proteger os navios, mas está deixando aí todas as empresas, né, as grandes empresas que fazem o comércio marítimo um tanto quanto preocupadas. Várias delas já informaram aí que vão mudar a rota dos seus navios, ao invés de passar pelo Golfo Pérsico, vão passar pelo sul da África, né, fazendo o caminho contrário do que o Vasco da Gama fez, né, há mais de 500 anos atrás, e agora aumentando muito, né, o preço aí do envio, do seguro e tudo mais, o que obviamente gera um aumento na cadeia mundial, né, de consumo de petróleo, enfim, de tudo que vem do Oriente em direção ao Ocidente e do Ocidente em direção ao Oriente também. Bom, João, esse é um geralzão dessa guerra que nessa semana chegou aí a mais, oficialmente, números dados pelo Hamas, mais de 20 mil mortos, ou seja, como a gente vem comentando, 1% da população palestina até o momento já morreu nesses últimos 75 dias de guerra. E aí, cara, quais são os detalhes disso aí? Bom, vamos lá, bastante coisa, né? Vou começar pelo final, Marquinhos. Essa questão sobre o número de mortos palestinos e o percentual, né, de vítimas palestinas de Gaza durante a guerra, a gente vai explorar mais na próxima edição do podcast, porque saiu uma reportagem que simplesmente meia hora antes de a gente começar a gravar, e não deu tempo ainda da gente tratar essa reportagem da maneira adequada para que a gente pudesse, lidar com esse conteúdo nessa edição. Então vai ficar para a próxima que a gente vai explorar melhor esse tema da maneira como ele merece, né? Já sabendo que na semana que vem é muito provável que a proporção de 1% já tenha aumentado para 1, alguma coisa por cento, infelizmente. Enfim, vamos lá. Agora eu vou também começar pelo final, né? Os Houthis, né, essa milícia iemenita, de uma corrente islâmica ligada com proximidade ao xiismo e financiada pelo Irã, eles, ameaçaram e botaram em prática os sequestros de navios, de embarcações. Eles disseram que vão sequestrar qualquer embarcação que tenha como destino Israel, mas, isso amedronta qualquer outra embarcação que possa passar por ali, porque você não tem como saber, você não tem como exatamente, né? Você eles vão perguntar, não sei se o mapeamento deles é tão eficiente assim, e como o Marquinhos comentou, algumas empresas, algumas petrolíferas importantes, por exemplo, já anunciaram que não vão mais passar pelo Mar do Iêmen, que é a entrada ali do Mar Vermelho, né? E essa força-tarefa militar organizada pelos Estados Unidos como se fosse uma patrulha de várias potências ali na região para evitar esses ataques piratas, né, organizados pela milícia Houthi, ainda não entrou em prática. Então, o que acontece é que isso vai gerar um aumento nos preços de diversos produtos, porque combustível é dinheiro, porque tempo é dinheiro, e, eles vão gastar mais combustível para pegar rotas mais longas, né? Pode ser que tenham navios e embarcações que vão cancelar, suas viagens, pode ser que tenham compradores que vão cancelar compras devido aos gastos com combustível e com dinheiro, e isso representa uma crise para o mundo inteiro, não só para Israel, no caso para o Egito, que é quem mais arrecada quem é o país que arrecada de fato com o canal de Suez. Então a gente tem uma consequência econômica muito relevante na guerra, uma vez que os foguetes, os mísseis, melhor dizendo, dos Houthis, eles têm, eles tiveram pouco resultado na questão de causar danos a Israel,
exceto a preocupação e os danos financeiros para a interceptação desses mísseis, né? Como a gente conversou com a Nurit na semana passada, foi só um drone que não foi interceptado e que não deixou vítimas, né? Ainda que eles tenham bombas e mísseis com grande potencial destrutivo, eles estão sendo interceptados no caminho. Então eles passaram por uma outra estratégia, a meu ver, muito mais eficiente, que faz com que essa guerra tenha consequências globais ainda maiores do que já tem, né? Enfim, então, realmente a interferência dos Houthis no confronto, ela consegue superar, em relação às suas consequências globais, a interferência de todos os outros grupos, como o Hezbollah, como as milícias sírias, né? Nesse confronto, talvez, em pé de igualdade, inclusive com o próprio Hamas, uma vez que eles conseguem uma ação com efeito tão dramático assim. Enfim, passando dos Houthis, já que eu falei no Hezbollah, no norte a situação está complicada, a gente teve, são 119, Marquinhos, mortos do Hezbollah. Eu vi esse número minutos antes de entrar na gravação. O Hezbollah, ele anuncia todos os dias, nas próprias redes sociais, a foto do militante morto e, enfim, o nome, onde ele servia, etc. Então já chegou a 119. A gente tem alguns soldados mortos também na fronteira norte e eu não tenho ainda, eu não pesquisei, mas a gente teve essa semana um número muito grande de israelenses, soldados, mortos nesse confronto. E a grande maioria não foi na fronteira norte, foi na faixa de Gaza, né? Nas 2 últimas semanas, para ser mais exato, a gente teve muitos mortos na primeira semana da entrada militar, depois deu uma diminuída muito drástica no número de mortos, o exército foi muito cuidadoso, está munido de armamentos muito eficientes, principalmente para interceptação de disparos, de foguetes, de morteiros, inclusive de mísseis antitanque, né, que foram os que causaram as principais mortes no início, mas nessas últimas 2 semanas, o número de soldados mortos voltou a aumentar, e isso obviamente é preocupante, né? Preocupante para todo mundo. Eu vou falar de novo no Hezbollah, não esqueci o Líbano, mas no momento adequado, especialmente, no próximo bloco. Mas enfim, então, ao mesmo tempo que isso aconteceu, a gente tem algumas informações sobre a questão da faixa de Gaza, né? A primeira é que houve uma tentativa de negociação por mais um acordo de libertação de reféns. Segundo o jornal The Wall Street Journal, Israel ofereceu uma trégua de 1 semana para que se fosse acordada a troca de reféns, e o Hamas não aceitou, né? E, primeiro de tudo, o próprio Antony Blinken já tinha dado essa informação, no início da semana passada, e na quarta-feira o jornal The Wall Street Journal deu essa informação, que o Hamas não aceitou. E horas depois do Wall Street Journal trazer a informação, o Hamas anunciou que não vai aceitar nenhuma troca de reféns antes que a guerra seja finalizada. Ou seja, que ela termine, né, que tenha um cessar-fogo permanente. Isso, obviamente, é uma tentativa de botar pressão em cima de Israel. Porque a troca de reféns agora, ela não interessa ao Hamas. A primeira troca interessava, porque a volta dos reféns podia pressionar Israel, a população israelense, a um cessar-fogo, porque a histeria da população frente a essa situação podia aumentar o drama e trazer uma desestabilidade política, né? Uma instabilidade, política em Israel, que pudesse fazer com que o governo caísse ou qualquer coisa do gênero que interessa ao Hamas, obviamente, a instabilidade política de Israel, porque eles também tinham esperança de que a comunidade internacional, depois de ver o tamanho do estrago em Gaza, fosse aumentar a pressão em Israel sobre o cessar-fogo com algum êxito. Eles postaram em tudo isso no primeiro cessar-fogo e, efetivamente, isso aconteceu em grau insuficiente, digamos assim, né? Numa medida insuficiente para atender aos objetivos do Hamas. Então, outra troca não é vista pela liderança do Hamas como algo proveitoso no momento. Ao contrário, você manter os reféns e pressionar por um cessar-fogo permanente é mais eficiente para o Hamas, para os objetivos do Hamas na guerra, que hoje em dia eles giram basicamente em função do cessar-fogo, né? É o primordial objetivo e muito à frente de todos os outros, e você condicionar que os reféns só vão voltar para Israel quando tiver um cessar-fogo, é uma maneira também de pressionar a população israelense, na verdade de fazer com que a população israelense pressione o governo pelo cessar-fogo, pelo menos parte da população. Porque aí o drama dos sequestrados vai virar vai ser mais explorado, vai ser mais comentado, o desespero das famílias vai virar parte do senso comum, ou pelo menos essa é a aposta. E o discurso de que primeiro os tunistas têm que trazer os refugiados, ele acaba sendo, contrário aos objetivos da guerra de Israel, que são
antes de tudo, derrubar o controle do Hamas na faixa de Gaza. Então, é nessa situação que a gente está. Enfim, por outro lado, o governo israelense segue o mesmo discurso de que somente uma pressão militar, ou uma pressão militar, não somente, mas uma pressão militar, é o instrumento mais eficiente pela libertação dos reféns. Então, a gente está nessa situação que o governo, basicamente, ele trabalha como negacionista, né, da prioridade de trazer os reféns de volta, ainda que ele alegue que ele não faz por onde, né? Ele adota meios que a gente sabe que não são eficientes. Na semana passada, na verdade, a gente chegou a comentar isso, mas a gente vai entrar mais a fundo nesse tema agora. A gente teve 3 reféns que foram mortos por força israelense dentro da faixa de Gaza. Um caso muito triste, muito dramático, e a gente já tem alguns detalhes de investigações internas feitas pelo próprio Exército para saber como isso veio acontecer. Enfim, e ainda que algumas delas sejam questionáveis, algumas conclusões, né? Enfim, foi uma reportagem que saiu no Haaretz, que teve acesso a algumas documentações e conseguiu, enfim, por investigação jornalística muito bem feita, conseguiu chegar a outras. Mas, enfim, a gente tem essa conclusão negativa, no caso, de que as forças militares, até hoje, elas conseguiram libertar uma soldada sequestrada, mas também mataram 3 soldados sequestrados, né? Então, essa pressão de que o exército israelense pode libertar os reféns, ela não se justifica até o momento, enfim, na prática, assim como ela é pouco crível para a população, porque no momento que a gente entende que os reféns eles servem como escudo humano para o Hamas, okay? Efetivamente, a gente vai ver se essa pressão for continuar sendo executada, reféns sendo mortos pelo Hamas, uma vez que eles virem que aqueles reféns deixam de ter uso, né? Enfim, se eles estão ali combatendo para preservar a vida dos reféns, eles simplesmente vão matar os reféns para pressionar o exército de Israel cada vez mais, né? Então é nessa situação que a gente está. E qual seria essa terceira fase da guerra? Essa terceira fase da guerra depende do Netanyahu, porque como a gente comentou aqui, o Netanyahu, para ele é vantajoso que a guerra ela continue pela maior quantidade de tempo possível, porque a guerra é a razão pela qual ele não está sendo pressionado a convocar eleições já, né? A gente vai falar das pesquisas no próximo bloco, mas eu já dou uma informação, né? A pesquisa feita pelo Canal 12, que é o maior canal de televisão israelense disparado, ela apontou para uma informação de que cerca de 57% da população israelense deseja adiantar as eleições para o parlamento, que obviamente também repercutem nas eleições para primeiro-ministro, contra 35%. 8% não sabem. Ou seja, 1/3 só da população, mais ou menos, não quer adiantar as eleições. 57%, é mais da metade que acha que as eleições devem ser adiantadas. Isso mostra para a gente quanto que a quantidade de pressão que esse governo vai sofrer imediatamente após a guerra terminar ou a guerra diminuir a sua intensidade. Então, para o Netanyahu não interessa terminar a guerra e entrar numa terceira fase da guerra, que seria o momento em que o exército israelense permaneceria controlando o norte da faixa de Gaza, alguns setores, mas deixaria as operações tão intensas e realizaria incursões pontuais a fim de eliminar a liderança do Hamas aqui e ali, ou evitar focos de resistência, etc. e tal, é também um contexto no qual é possível que haja eleições. A gente teve eleições durante a segunda intifada, que a operação Homat Magen, que significa muro de proteção, uma operação executada pelo primeiro-ministro Ariel Sharon durante a segunda intifada, que junto à operação militar, também houve a construção do muro de separação entre Israel e a Cisjordânia, ainda que esse muro não siga exatamente a linha verde, né, a linha de fronteiriça, de acordo com os fronteiras 67. A gente teve eleições ali em 2013, no meio da segunda intifada, no meio dessa operação, que era basicamente uma guerra, né? Tinha suas diferenças para a guerra atual, mas, enfim, era uma situação bastante crítica ali, com mais efeitos ainda sobre a economia israelense do que o conflito atual. Então, se a gente entra nessa terceira fase, nesse modelo, o Netanyahu ele pode sair prejudicado. Então é ele quem segura isso. Por outro lado, a pressão internacional é muito grande para que isso aconteça, okay? E a situação com o Líbano também é muito complicada. No momento que ele mais ou menos arrefece essa situação com Gaza, ele tem que resolver o problema também na fronteira do norte, porque ali a gente também tem um grande número de refugiados que não vão aceitar voltar às suas casas, na situação atual. Okay? E no Líbano, eu acho que o governo israelense, pelo menos no momento, vai buscar uma solução política, porque senão não sobra outra alternativa que não uma solução militar, que pode ser manter a situação na tensão atual ou começar uma incursão no Líbano. Só que, diferente de Gaza, Israel não pode
invadir o Líbano, conquistar o Líbano e eliminar o Hezbollah do Líbano, né? E manter as forças israelenses no Líbano. O Líbano é um país independente, enfim, que com uma população de mais de 5 milhões de pessoas, enfim, com uma economia em crise, mas não está longe de ser a economia de Gaza. Tem um país independente há mais de 70 anos e, obviamente, que Israel não pode fazer a mesma coisa que faz com Gaza, ou que pretende fazer, pelo menos que diz que vai fazer com Gaza, né? De manter ali a médio prazo as forças israelenses. Pode até fazer no sul do Líbano, mas, enfim, manter as forças israelenses no sul do Líbano, além de ser altamente impopular, né, é também uma solução que ela lembra muito a solução que Israel deu para Gaza, que é você falar em neutralizar o Hezbollah. E no Líbano, ao contrário de Gaza, você não pode dizer, ok, eu vou aqui eliminar o Hezbollah e vou manter o território controlado pelas minhas forças. Não existe, né? Não tem como você fazer isso. O Líbano é muito grande, você não tem como fazer. O Líbano é muito grande. O Líbano é um país pequeno, mas para o tamanho do exército israelense, o Líbano é muito grande, é muito maior que Gaza. Então, você não tem como controlar a faixa de Gaza, a Cisjordânia e o Líbano, enfim, dessa maneira. Então, a resposta que Israel tem para dar para o Líbano, que diz neutralizar o Hezbollah, é uma resposta totalmente impopular, porque esse foi o discurso que a gente ouviu sobre a faixa de Gaza em todos os últimos anos, e o resultado foi o 7 de outubro. Então, o Líbano é um confronto que o Netanyahu não quer se meter. E é um calcanhar de Aquiles político dele, porque ele pode ir para as eleições até com o argumento de que ele derrubou o Hamas e já não existe mais o braço militar do Hamas em Gaza. Mas o que vai acontecer no Líbano? Essa é uma situação que o método Netanyahu, pelo menos o discurso do Netanyahu, que ainda que seja absurdo, ele pode valer para Gaza, vamos reocupar Gaza, pelo menos militarmente, e garantir a nossa segurança ali militar, ele não vale para o Líbano. A gente sabe que o Líbano é uma ameaça muito maior, o Hezbollah é uma ameaça muito maior do que o Hamas. E aí, o que vai acontecer depois, né? Então, esse é um calcanhar de Aquiles dele eleitoral, a gente vai falar sobre isso um pouco mais no próximo bloco, e isso também é uma das razões pelas quais Netanyahu não quer terminar a guerra em Gaza. Ele quer que ela perdure o máximo possível nessa intensidade, ou numa intensidade que pelo menos não permita que haja eleições. E é nessa situação que a gente está, é nesse limbo que a gente está, porque os planos para o depois da guerra, como a gente destrinchou na semana passada, são absolutamente improváveis. Que Israel reocupe Gaza é uma situação que custa a gente crer, talvez a médio prazo, só militarmente, mas quem vai cuidar, por exemplo, da parte civil em Gaza, se Israel reocupar Gaza, né? Quem vai ser responsável por cuidar das escolas? Quem vai fazer restauração? Quem vai gerir os materiais de construção? Né? Quem vai controlar a passagem de Rafah para o Egito? Né? Israel vai permitir que se construa um porto, que se construa uma linha elétrica lá? Como é que vai ser o policiamento interno? Enfim, será que Israel vai querer lidar com isso? Né? Será que Israel vai ter força, vai ter condições de lidar com essa situação na faixa de Gaza, num lugar totalmente destruído, que não tem nenhuma administração civil, porque o Hamas não funciona mais como administração civil ali, só funciona como braço armado, né? Eu acho isso muito pouco provável. Eu acho que Israel não vai conseguir dar conta de gerir nem militarmente Gaza durante muito tempo, quanto mais do ponto de vista civil. Né? A menos, obviamente, que você expulse ou mate toda a população de Gaza. Né? Aí sim é possível, como disse a Daniela Weiss, líder do movimento Nahalá, que é um movimento que propõe medidas ilegais e que inclusive executa. Eu não sei como eles são legais, né? Que eles são legalizados em Israel. Ela, inclusive, foi convidada para falar no Canal 12 essa semana e disse isso. A gente vai recolonizar, vai reabitar Gaza e aí pergunta, o que você vai fazer com os 2 milhões e 300 mil palestinos lá? Ela falou, não, eles vão estar lá. Enfim, então é só essa gente louca que está propondo uma medida dessa, né? Você não tem, enfim, o Netanyahu sabe que você não tem como fazer outra coisa ali. Você pode até estimular essa população que saia dali, mas, enfim, eu acho muito, muito difícil que o governo consiga reduzir a população de Gaza além do que já está acontecendo, lamentavelmente, do ponto de vista enfim, militar, né, das mortes das pessoas. Você não tem muita opção para isso. A gente está em 2024 quase. Enfim, a comunidade internacional não vai aceitar a expulsão da população de Gaza, muito menos enfim, a sua aniquilação. E você tem que lidar com a realidade. A realidade é essa. Ainda que morram 100 mil habitantes de Gaza, tomara que isso não aconteça, mas ainda que isso possa vir a acontecer, ainda vão sobrar 2 milhões e 200 mil. É muita gente. Você precisa da resposta à questão civil deles lá. E já que vai sobrar tanta gente assim, podiam começar por deixar de matar, né? Porque, enfim, nenhum objetivo vai ser alcançado com a morte de civis. Pois enfim, tudo que está acontecendo é realmente absurdamente triste, né, cara? A gente vê as fotos aí da questão de Gaza, né?
é assustador, né, realmente, o que está acontecendo, enfim, tendo em vista o número de mortos, o que a gente falou aí, passou já de 1%, a gente já vinha comentando isso de alguns episódios, né, 1% da população, e obviamente isso vai aumentar e muito, né, a gente, enfim, a guerra, a gente não sabe quantas pessoas estão desaparecidas, né, e ninguém tem essa informação precisa, é possível que a gente chegue a números muito maiores, e o mais impressionante é a gente estar realmente refém do Netanyahu nesse momento, né, e não só do Netanyahu, do Gantz também, né, que a gente comenta sempre disso, né, que dá. Enfim, vamos comentar disso mais no bloco, no próximo bloco, quando a gente comentar de pesquisa e tudo mais, mas a gente está refém, né? Refém de um cara que faz de tudo para se manter no poder. E acaba, obviamente, tendo um impacto direto nas nossas vidas. Mas eu só queria trazer alguns números também em relação à Cisjordânia. Duas questões diferentes, mas a primeira é em relação à Cisjordânia, que a gente sempre comenta, né, da violência dos colonos e, enfim, do terrorismo, né, dos colonos, dos terroristas judeus que estão cometendo ali na Cisjordânia, enfim, tendo terreno livre na Cisjordânia, sem nenhuma, como é que chama? Nenhuma investigação, sem nenhuma repressão, né, policial, até porque o próprio Ben-Gvir, né, o ministro da polícia, falou para a polícia, deu orientações para a polícia para que ninguém seja investigado, perseguido, ou seja, que tá livre, né? Tá realmente livre. E essa semana saiu dados, né, que foram oferecidos pelo Exército. Saiu na rádio Galei Tzahal, né, que são as ondas do Exército, o nome da rádio. E é uma rádio de notícias e tudo mais, então eles deram essas informações, né, passaram as informações oficiais do Exército, vou dar os números para vocês. De acordo com o Exército, até agora, foram 136 casos de confronto violento ou pedras sendo jogadas, né, em palestinos, 35 casos de crimes de agriculturais, no caso, os colonos terroristas vão e destroem as oliveiras dos palestinos, roubam parte das ovelhas, enfim, como é que chama? Da pecuária, né? Dos animais dos palestinos, destroem, muitas vezes os palestinos vão lá, já está na época da colheita de azeitona, e eles vão e expulsam os palestinos e, obviamente, impedem que a colheita seja feita. Foram 35 casos. Foram 21 tentativas de agressão, né, que foram feitas pelos colonos, e 9 ataques de forças de segurança a palestinos. Esses são os números que foram oferecidos aí pelo Exército. Obviamente são números meio surreais, né? A gente vê o que está acontecendo. Enfim, eu tenho acompanhado diariamente o que tem acontecido na Cisjordânia, os relatos que são feitos pelos palestinos, pelos militantes israelenses que mesmo nesse momento de guerra, vão lá e acompanham os palestinos. Só casos de mortos, palestinos mortos por colonos, foram 8. E não tem nenhum desses escrito aqui no documento, nos números que foram divulgados pelo Exército essa semana. Ou seja, no total, de acordo com o Exército, foram 201 casos de agressão, a grande maioria, né, de colonos e também de forças de segurança. E desses 201 casos, a gente obviamente não teve nenhuma pessoa sendo investigada, nenhuma pessoa com inquérito, ou seja, nada aconteceu, está tudo liberado. Essa é a realidade na Cisjordânia. A gente também vai comentar de outros casos nesse sentido aí mais no próximo bloco. E um outro número que eu queria trazer para vocês, que eu acho que isso é muito importante, que diz muito o que está acontecendo na guerra, muito de tudo que representa a guerra, dessa destruição em Gaza, do enorme número de mortes que a gente vê, dessa questão do dia de depois, né, das pessoas incentivarem a colonização, o que na verdade, né, João, e aí entra diretamente com o que esse número, que isso você falou, né, que da representante dos colonos que teve no Canal 12 falando, ela defende limpeza étnica, né, e isso é liberado de geral. Você pode ir na televisão e defender limpeza étnica na faixa de Gaza, e ninguém abre a boca para reclamar, para falar, para debater. Inclusive, teve o caso daquele outro jornalista também essa semana, qual o nome dele? Tzvi Ezequiel, né? Que ele fez ele é um comentarista político de assuntos árabes, né? Ele foi no Canal 13, ele simplesmente falou que, para ele, Israel deveria, no início da guerra, nos primeiros dias de guerra, ele falou a macaco vedá, né? Uma pancada pesada nos palestinos que deixassem 100 mil mortos. Ou seja, o cara vai à televisão, no Canal 13, que é o segundo canal onde é mais visto na televisão, o segundo noticiário mais visto,
e ele simplesmente fala que, de acordo com ele, o exército deveria, nos primeiros dias de guerra, matar 100 mil palestinos. Ou seja, o cara vai à televisão e ele defende o genocídio. Defende o genocídio. E ninguém falou absolutamente nada. Né? Ficou aquele clima, não sei o quê, mas como é que deixa um cara desse falar? Né? E aí eu quero trazer os números para vocês, que eu vim falando desde o início, que representa exatamente isso. Uma organização não governamental chamada SICUI, junto com outras duas entidades. Essa organização ela faz, obviamente, trabalho também com as populações árabes israelenses aqui dentro de Israel. E eles fizeram uma pesquisa durante o primeiro mês de guerra, o quanto esses meios de comunicação eles falaram, incitaram contra a população árabe, ou eles falaram de da questão de árabes terem ajudado, né, os civis israelenses, os civis judeus, né, no dia do ataque de 7 de outubro, ou também os árabes que se organizaram depois do 7 de outubro para ajudar em levar comida, em organizar para as pessoas que tinham sido, para os refugiados, ajudar os refugiados e tudo mais, que houve várias organizações da população árabe que ajudaram, né, os refugiados. E aí o resultado é o seguinte, cara, a estação de rádio Kan Bet, que é uma das principais estações de rádio, durante o primeiro mês de guerra, eles fizeram 9 referências incitando contra a população árabe e 7 falando, né, sobre o que os árabes fizeram de positivo. A estação do exército foram 9 vezes contra a população árabe e 5 positivo. O canal 13 foram 16 incitando e 5 positivos. O canal 12 foram 22 incitando e 12 positivos. O canal 11 foram 32 incitando e 9 positivos. E o canal 14, que é o canal fascista, o canal da direita fascista, né, que é o canal que enfim, ultradireita e fake news na veia, entendeu? É o que os caras fazem. Foram 49 casos de incitação contra a população árabe e somente 2 casos onde eles falaram que os árabes ajudaram, enfim, tiveram ações positivas em relação ao conflito. Então a gente pode ver que a mídia israelense, ao longo... essa pesquisa foi no primeiro mês, mas isso se tornou... Isso é um consenso na mídia, né? Continua essa política de criminalização da população árabe, né? A gente vê essa incitação. O Ben-Gvir, né, no primeiro dia de guerra, ele falou que a gente estava às vésperas aí de uma Shomrei Homot, né, que foi a guerra do ano passado, né, que gerou foi de 2021. 2021, há 2 anos atrás, isso, exatamente. Que foi a que teve... o Ben-Gvir, né, ele não era ministro na época, né? Então, ele começou a incitar muito contra a população, e a gente chegou a quase um início, assim, vamos dizer, de uma guerra civil. A gente teve linchamentos, enfim, foi uma coisa horrível. E o Ben-Gvir foi responsável pela violência também, no caso. E aí, ele, no início da guerra, ele falou isso, que a gente estava à beira de uma nova... uma possibilidade de guerra civil, vamos dizer assim. Então, ele começou a incitar e os canais de televisão foram nessa mesma onda, né? Então, assim construiu-se esse consenso na sociedade israelense de que não há nenhum civil em Gaza que seja inocente, que todo mundo votou no Hamas, que todo mundo apoia o Hamas. E esse tipo de discurso, ele se reflete imediatamente nos números de mortos e de destruição que a gente está vendo aí hoje em dia. Toda essa incitação contra a população árabe dentro de Israel, ela é muito pior no que diz respeito à população de Gaza. E isso é o reflexo direto do que a gente vê, isso tem um reflexo direto, um impacto direto na atuação do exército israelense na faixa de Gaza, né? Ou seja, essa destruição completamente tresloucada, né, onde, de acordo com o jornal, de acordo com a CNN, até a semana passada, tinham sido 29 mil bombas que tinham caído na faixa de Gaza, sendo que cerca de 45% delas eram bombas sem precisão, ou seja, a bomba caía, eles deve cair aqui os 50 metros para cá, 50 metros para lá, enfim. Só que esses 50 metros eles podem determinar muita coisa, né? Então, isso tudo é reflexo dessa incitação e dessa desumanização que acontece há anos, né, dentro da sociedade israelense. E como a gente comentou, é permitido, é liberado, né? Não tem problema de você defender o genocídio na televisão, ninguém fala nada. Não tem problema de você defender a limpeza étnica na televisão,
Ninguém vai falar absolutamente nada. E, enfim, é realmente um tanto quanto complicado, tendo em vista que a gente tem principalmente um governo e um primeiro-ministro que está fazendo de tudo para se perpetuar no poder. E aí, enquanto mais tempo esse cara se perpetua no poder, mais chance o fascista do Ben-Gvir, o fascista do Smotrich, tem para perpetuar e para se enraizar, né, a sua política, a sua distribuição de dinheiro, enfim, construir os fatos, né, no terreno que depois da guerra vão ser cada vez mais difíceis de serem mudados. Então, realmente é um tanto quanto complicado tudo isso que a gente está vendo por aí. Bom, é isso. Vamos então passar para a nossa próxima notícia, João, já que dessa vez a gente vai falar do Gal Hirsch. É isso aí, é o cara que é o general responsável pela negociação em relação aos reféns, né? Ele é basicamente um zero à esquerda que não faz absolutamente nada além de atacar as famílias dos reféns desde o primeiro dia, né? Desde que ele assumiu o cargo dele. Inclusive, ele foi indicado pela esposa do primeiro-ministro, a Sara Netanyahu. E dessa vez, João, ele falou para as famílias dos reféns pararem de protestar. Simplesmente isso. Lembrando que depois do dia, né, depois do caso, quando foi publicado o caso de que o exército tinha matado 3 reféns, houve imediatamente, foi uma manifestação relâmpago na porta do quartel-general em Tel Aviv. Milhares de pessoas foram para lá, e depois no sábado passado também houve uma manifestação gigante. As famílias estão protestando, até porque eles estão vendo, ninguém vai sair vivo, nenhum refém que está lá hoje vai sair vivo, né? Porque, enfim, se o Hamas não matar, a guerra vai matar, o exército vai matar, esse é o sentimento. E agora o Gal Hirsch falou para a galera: calem a boca, parem de protestar. Pode isso, cara? Ele pode falar o que ele quiser, né, pelo jeito, né? Agora, o absurdo enfim, que todo mundo não se escandalize com uma situação dessa, né? Enfim, esse sujeito já foi escolhido à revelia da opinião da maioria dos especialistas, né? Um cara que não tem experiência nisso, tem casos de assédio, de corrupção nas costas e, enfim, foi escolhido somente porque tem a confiança da esposa do Netanyahu, a Sara Netanyahu, né? Essa é a informação que foi divulgada pela mídia, enfim, por toda a mídia praticamente. Ele também já tinha feito uma cena ridícula quando as 2 primeiras sequestradas foram liberadas pelo Hamas, a troco de nada, né? Eles liberaram como uma, entre muitas aspas, mostra de boa vontade e humanidade, e ele foi até o lugar onde elas vieram, pegou as 2 pelas mãos para ser fotografado com elas ali no início, né? E agora ele solta essa. Ele se reúne com as famílias e diz que o que as famílias estão fazendo é dar arma para o inimigo, eles têm que parar de se manifestar, porque isso é contraproducente, né? Basicamente o que ele está dizendo é o seguinte: olha só, vocês não podem ser contra o governo, o que a gente está falando é certo, e, enfim, e a gente está fazendo tudo que a gente pode e vocês não deviam abrir a boca, vocês estão atrapalhando. As famílias das pessoas que estavam em território israelense, não estavam em território ocupado, não estavam dentro da faixa de Gaza, que estavam em suas casas, dormindo ou descansando ou fazendo sei lá o quê, que estavam curtindo numa festa ali, que estavam passeando de bicicleta ou sei lá fazendo o quê nesse dia, e que a segurança do Estado falhou, levou essas pessoas, e o Estado diz que a melhor maneira de resgatar esses reféns é atacando o Hamas. Uma semana depois, na mesma semana, na verdade, que 3 reféns foram mortos pelas forças do exército de Israel. E o sujeito vem e diz isso para as famílias, que eles têm que parar de protestar. É um negócio tão surreal e tão absurdo, né? Que, enfim, que chega a ser, enfim, constrangedor escutar esse tipo de coisa. E aí, Marquinhos, você falou dos meios de comunicação. A Ayala Hasson, que é uma jornalista bibista, né? Enfim, ela trabalhava no Canal 13 e foi contratada pelo Canal 11, que é o canal a emissora pública, né? Havia muitas críticas que o Canal 11 era muito crítico ao governo, porque ainda que seja emissora pública, enfim, ele tem uma gestão independente, né? E parece que para equilibrar as forças, eles levaram a Ayala Hasson para lá. Enfim, não faltam jornalistas de direita no Canal 11, mas pelo jeito faltavam bibistas radicais. E levaram a Ayala Hasson. Mas o caso que ela mostrou agora, enfim, não é nem bibismo que é o que preocupa, é o mau jornalismo, é o sensacionalismo. O que ela fez? Ela convidou 2 pais de sequestrados para participarem do programa dela, um de cada orientação política. Um estava no estúdio, que era um sujeito mais de direita, e o outro estava num vídeo paralelo na transmissão, porque não estava no estúdio no momento, enfim, com um outro repórter do canal. E o canal propôs que eles debatessem qual era a medida certa de atuar. E os caras com os nervos à flor da pele, enfim, escutando a opinião do outro ali nesse momento, tipo, e
e enfim, botando esse debate, racionalizando a situação, ou pelo menos a mídia tentando, de alguma maneira, racionalizar e opor duas visões diferentes nas famílias dos reféns, o que já é um absurdo, porque 90% dos reféns concordam com uma posição, no mínimo, né? Porque as organizações que concentram os reféns, elas são consensuais em relação à sua luta, e tem poucas famílias que não participam, né, da principal organização, que é o MATE, né? E ela botou, enfim, sujeitos opostos, como se fosse uma igualdade de opiniões ali, e um meio que agrediu o outro, né? Enfim, não agrediu, mas soltou um comentário, porque olha, se você desistiu do teu filho, eu não desisti. E que foi um comentário infeliz, mas quem sou eu para julgar? O cara é pai de um refém. E aí o outro respondeu, porque tipo, vocês recebem aí o texto para ler do fulano de tal, né, que obviamente é um oposicionista do governo, e estão entrando nessa briga política que não tem nada a ver. Ele fala, que folha escrita, que sujeito, a gente decide. Enfim, começaram a discutir os dois, né? E foram duas acusações pessoais, uma que o outro esqueceu do filho, o outro que enfim, e aí o cara vai e responde que ele está fazendo política em cima do filho, enfim. E aí corta a transmissão, uma hora, né? E aí o sujeito que estava no estúdio começa a chorar copiosamente, né? Desabar em choro. Enfim, você pode concordar ou discordar do cara, mas o cara tá com um filho no cativeiro e ele escutar, né, do outro cara. Se você não enfim, abandonou já teu filho ou não abandonei o meu, é duro para ele. Como é duro também você escutar que você está obedecendo, questões políticas na hora enfim, que tá servindo a interesses políticos, quando o que você mais quer fazer naquele momento é libertar teu filho, né? Enfim, e aí é o péssimo jornalismo sensacionalista ridículo, que numa situação dramática como essa está preocupado em fazer sensacionalismo, em botar as pessoas para se entreter vendo um debate supostamente político, porque as pessoas estão contagiadas totalmente por emoções ali, expondo pessoas que estão em momentos muito sensíveis a questionamentos, quando não é o que deve acontecer. Você tem que convidar essas famílias para expor a sua visão sem o contraditório ali, porque essas pessoas estão em um momento muito sensível. Dar o contraditório a essas pessoas é desumano, é uma coisa bizarra. E eles, como não querem eles mesmos dar o contraditório, eles botam outra família de refém para dar o contraditório, o que mostra que eles são covardes também nessa questão. E, enfim, a Ayala Hasson, né, jornalista, entre muitas aspas, vai lá e dá pra gente uma visão do inferno, basicamente, né? E é dessa maneira que o bibismo, de certa maneira, trabalha com essa questão dos refugiados. E ela está, conscientemente ou não, aí, imagino que sim, servindo aos interesses de Netanyahu, que é tentando deslegitimar a visão de parte das famílias dos reféns, né? Colocando outra família dos reféns que dá uma visão oposta, quando a gente sabe que tem uma maioria que pensa de maneira X ou Y, e colocando o contraditório, né? No programa televisivo. Eu acho que nesse caso o tiro saiu pela culatra, porque ainda que houvesse uma tentativa de tentar, destruir a reputação do pai que acusou o outro de ter se esquecido do filho, né? Ele foi mais criticado até porque ele foi o primeiro a fazer o ataque pessoal. Acho que os principais ataques foram a Ayala Hasson, né, e ao Canal 11. Eu acho que eles vão ter agora que repensar um pouco o tipo de jornalismo que eles fazem. Pois é, realmente foi bizarra essa parada, né, cara? E é isso que você falou, né, cara? É sensacionalismo e esse Big Brother, né, que se transformou a questão dos reféns, né? Lembra quando na semana onde todo mundo foi solto, né, cara? Era televisão o tempo todo, cara, né, no período onde que era, a soltura dos reféns era para começar sempre às 4 da tarde, né? Acho que era às 4, que eles iam começar a liberar, e aí era do Hamas para a Cruz Vermelha, da Cruz Vermelha para a entrada de Gaza, né, para a fronteira com o Egito, aí depois passa para o Egito, e depois do Egito vem para Israel. Então eu ficava acompanhando aquele momento todo, e todo mundo na televisão. Transformaram realmente aquilo tudo num grande Big Brother, né? E o programa da Ayala Hasson, ele dá um pouco essa mostra, né, mais uma vez, como isso foi feito. Agora, sabe o que é interessante, cara, que você falou? Que a gente, enfim, voltando à questão do número, né, da incitação, como eu falei, o canal 11, né, no qual a Ayala Hasson trabalha, ela é a âncora, inclusive, né, do canal do 11, do Jornal da Noite, né? Então foram 32, né, incitações contra a população árabe, sendo que dessas 32, 12 foram no programa dela. 12 foram no programa dela, ou seja, mais de 1/3 das incitações feitas no canal 11
foram no programa da Ayala Hasson. Então, realmente a gente vê aí o nível do jornalismo israelense nos dias de hoje, que, enfim, construíram um consenso e não debatem além desse consenso de que tínhamos que entrar na faixa de Gaza com toda a força e escondem do que está acontecendo, escondem da população israelense o que realmente está acontecendo em Gaza. A gente, quem vê a televisão aqui em Israel, os canais, enfim, os noticiários, né, os principais noticiários, o noticiário da noite, não vê o que a gente vê pelas redes sociais, a destruição, a fome, as mortes, enfim, é tudo pincelado, né? Ninguém entra porque, afinal de contas, é proibido, né? Eu estou colocando entre aspas, a gente tem empatia quem está do lado de lá da faixa de Gaza. É isso, vamos então passar para a nossa terceira notícia do bloco, para, enfim, continuamos aí a falar da guerra, só que dessa vez é da fome na faixa de Gaza. Na semana passada a gente começou a comentar sobre isso, né, porque a jornalista Mira Haas, do jornal Haaretz, ela tinha feito uma matéria já falando do que o nível de fome em Gaza estava crescendo muito, as pessoas tendo que sobreviver aí com 4 latas, né, de enlatados, entre atum, milho, enfim, coisas bem básicas, e famílias inteiras tendo que ver com isso. E a gente viu essa semana também essa questão aí se aprofundando cada vez mais, a situação ficando cada vez pior, cada vez mais grave. Vídeos, né, imagens lamentáveis, assim, extremamente tristes e chocantes, de pessoas estendendo a mão com uma panela, esperando receberem sopa, receberem alguma coisa para comer, já que muitas delas já passam dias aí sem comer. A ONU, inclusive, falou que liberou hoje um relatório falando que mais de metade da população de Gaza hoje está sofrendo de fome grave, e cerca de 90% dessas pessoas famintas, elas quer dizer, pessoas com fome, né? Elas ficam um dia inteiro sem comer, né? Ficam um dia sem comer absolutamente nada. Essa é basicamente a situação na faixa de Gaza, que também continua sem luz, continua sem comunicações, continua sem água e continua, enfim, com muito bombardeio. Tá duro demais, hein, João? Tá duro demais falar da situação em Gaza. Sigo o relator aí. E outra vez, eu vou comentar mais sobre Gaza na próxima edição. Não quero muito chover no molhado mais aqui, não. Então, vamos. Sigamos em frente agora, que semana que vem tem mais. É isso. Vamos então passar para o nosso segundo bloco para tratarmos da política esta semana. Bom, gente, a primeira notícia do bloco, né, em relação à guerra, mas também movimentou muito a cena política essa semana, que foi a morte aí dos 3 reféns israelenses, Yotam Haim, Alon Shamriz e Samer Talauka, que, enfim, foram sequestrados pelo Hamas no 7 de outubro, mas essa semana eles, enfim, não estavam mais sob o poder do Hamas em função de tudo que estava acontecendo na guerra, estavam escondidos, e quando eles conseguiram se libertar e sair do cativeiro, apesar de estarem com bandeira branca hasteada e tudo mais, foram mortos pelos soldados israelenses. Isso gerou, obviamente, um escândalo muito grande na sociedade, né? Inclusive a gente comentou no outro bloco que gerou não só um escândalo, mas uma preocupação muito grande das famílias dos sequestrados, né? O que está acontecendo em Gaza, mas principalmente levou também a uma série de discussões no gabinete de segurança, no gabinete do governo israelense, já que não só, né, o exército, né, a gente teve várias imagens, não só dessa questão aí do exército ter matado os reféns, mas também uma série de outras, vamos dizer assim, de outros crimes, né, cometidos por soldados israelenses ao longo da última semana, como prender centenas de palestinos em condições desumanas, alguns deles, inclusive, relataram abusos e torturas, e alguns morreram também na prisão israelense, e outros soldados também, vamos dizer assim, não é torturando, mas enfim, debochando e fazendo uma espécie de bullying, vamos dizer assim, com outros prisioneiros palestinos, né? Dentro de carro, eles cantando, na casa de prisioneiros, na casa de palestinos, inclusive, enquanto os palestinos estavam presos, algemados e com olhos vendados, os soldados sentados, fumando narguila, né? Narguila dos palestinos, outros que entraram em mesquita e colocaram músicas de Hanukkah ou rezas judaicas, enfim, uma série de crimes, né, cometidos aí pelos soldados israelenses na última semana, e além, né, da morte dos 3 reféns, o que gerou uma série de discussões
no Gabinete de Segurança, inclusive em relação à questão, né, sobre moralidade do Exército, já que o nosso querido Benito Gvir, esse aí, o fascista sem moral, ele também quer um Exército com a moral mais baixa ainda. E aí, cara, como é que foi essa reunião no gabinete? Bom, vamos lá, vamos começar pelo caso dos sequestrados mortos pelas forças do Exército, né? Foi um outro caso, mais um, de pessoas que estavam rendidas. Eles se preocuparam em tirar a camisa, em escrever com restos de comida, enfim, as palavras SOS, né, em letras latinas, e Atsilo Hatufim, que é socorro, né, salvem-nos, né, mais ou menos, a palavra em hebraico que é paralela a socorro, nos salvem, Hatufim, que significa sequestrados, né? Botaram isso ali na janela e, enfim, tiraram as camisas para verem que eles não tinham cinto explosivo, nem arma nenhuma, e acabaram sendo mortos por um soldado. Aí a primeira investigação do Exército, que não foi publicada ainda, mas aparentemente o jornal Haaretz teve contato recebeu cópias dela, ou teve contato com pessoas que participaram dela, indica que os soldados que estavam atuando naquela área são soldados que estão sendo treinados no curso para comandantes, que são soldados que estão no Exército há 6 meses. É muito pouco tempo. Que não deveriam estar ali dentro de Gaza, naquela região, mas eles insistiram que eles queriam fazer essa incursão ali, eles queriam continuar naquela região, eles já tinham que ter voltado ao curso naquele momento, e eles foram respaldados pelos comandantes deles ali naquele momento. Né? E, enfim, eles não tinham informações de que reféns poderiam estar naquela região, não foi uma informação que chegou neles ali, e segundo a investigação, tinha 2 coisas aí que são importantes a gente falar. Uma delas é que o major, que era o comandante-geral desse batalhão, no momento que dispararam contra o 3º refém, ele viu a situação, ele gritou, não atirem, não atirem, e atiraram do mesmo jeito, né? E também chegou à conclusão aí que os soldados não tinham sido orientados sobre o que fazer em caso de alguém se render. Que é uma informação que, enfim, que é uma orientação que não está sendo dada, não está sendo ensinada, não está sendo, enfim, basicamente fornecida pelos oficiais do Exército aí. Okay? E aí o Haaretz consultou outras fontes e eles disseram, olha só, tem algumas coisas aí que estão muito estranhas. Okay? A primeira, como eles não sabem que pode ter a possibilidade de reféns fugirem, porque no caso o Exército aparentemente matou, né, os terroristas que estavam mantendo esses reféns em cativeiro, que possibilitou que eles pudessem fugir. Né? Ou que eles nem tivessem fugido, que eles tivessem esperado ali, mas não tivessem sob a guarda de ninguém. Né? Então, essa informação de que eles não soubessem dessa possibilidade, que a gente não estejam preparados para uma situação como essa, é estranha, porque teve uma das reféns que foi trocada com o Hamas, ela disse que por algumas horas ela conseguiu escapar, quando o Exército tinha matado, enfim, os terroristas que a mantinham em cativeiro. E ela conseguiu escapar e depois ela foi pega de novo. E outro deles, que também foi libertado pelo Hamas, ele também comentou que por mais de quase um dia ele conseguiu escapar sozinho e depois ele foi pego por civis e levado de volta ao Hamas. Inclusive, que mora aqui perto da minha casa, que mora em Carmel, que estava na festa no dia. Que foi um que foi liberado, foi o único homem adulto que foi liberado, porque ele é cidadão russo e foi um agrado que o Hamas tentou fazer para o Putin. Só fazendo esse parênteses aqui. Então é curiosa essa questão, e é muito estranho isso. E também é muito estranho que os soldados não estejam sendo orientados ao que fazer quando alguém se rende, porque a gente viu vídeos divulgados pelo próprio Exército de palestinos se rendendo, membros do Hamas, inclusive, se rendendo. Hein? Inclusive, parte desses vídeos foram sendo humilhados ali, os membros do Hamas sendo colocados de cueca, enfim. Mas deixa isso para outro momento. Okay? Mas então a gente tem essas 2 condições, né? E aí isso causa um questionamento de se essa investigação está tentando blindar alguém ou não, né? Dentro do Exército. Posso afirmar alguma coisa? Não posso. Posso afirmar só que é estranho, que essas conclusões são estranhas. Okay? Enfim, mas aí, como reação a isso, o chefe das Forças Armadas, Herzi Halevi, ele teve que ir a público dizer o seguinte, olha só, quem se rende, a gente não atira. Bandeira branca, mão para cima, a gente não dispara. Ponto final. Não interessa se é judeu, se é árabe, se é palestino, se é israelense, a gente não dispara. A pessoa se rendeu, acabou. Essa é a lei, essa é a regra, dessa maneira o Exército tem que se comportar. O que ele disse é muito básico, que, inclusive obedece às leis de guerra. Né? Agora, também é parte da lei israelense. Se o sujeito se rende, você não dispara. Né? Cara, enfim, é muito básico isso. A gente comentou, no caso do Yuval Castellman, há 2 semanas, aqui nesse podcast,
um caso muito trágico de um cara que tinha abatido 2 terroristas em Jerusalém e foi morto por um soldado, ou 2 soldados, a investigação ainda não terminou, né? Quando também se rendeu, né? E ele se rendeu de uma maneira bizarra, porque ele gritou em hebraico, porque ele jogou a arma dele para frente, ele, enfim, levantou a camisa, jogou o documento dele, e mesmo assim dispararam contra ele ali e ele morreu. E aí o Artsy Halevi, ele vai e diz isso. Agora, esse é um dos casos, o Marquinhos falou das pessoas que estão fumando narguilé, né, os soldados, rindo, né? Esse vídeo circulou pra caramba pelo Twitter, deve ter circulado em outras plataformas, em outras redes sociais também. E são vários vídeos de soldados, tem muitos vídeos de soldados isoladamente humilhando palestinos, né? Violência física, a gente não tem visto muitos vídeos, isso não quer dizer que não está tendo, isso quer dizer que pelo menos não estão sendo estúpidos de divulgar esses vídeos, mas humilhações a gente está vendo aí, né? Os caras todos amarrados, de olhos tapados, de olhos vendados, e eles fumando narguilé na casa dos palestinos, né? Provavelmente usando narguilé do próprio palestino de Gaza, que também é crime militar em Israel. Você não pode roubar nada das pessoas ali. Eu tenho um amigo que serviu na Guerra do Líbano, na Segunda Guerra do Líbano, em 2006, e ele teve um companheiro de batalhão que foi julgado e condenado porque roubou coisa de casa de libaneses ali, né, coisa pequena, inclusive. Mas não interessa. Você não pode roubar ali aquela casa de uma pessoa. Você está invadindo, também não tiver poder, mas enfim. Na guerra, o exército ele te permite, e a própria lei internacional também, você invadir as casas de civis, quando você está lutando contra terroristas, se aquele território for um território suspeito de ação hostil, mas roubar não tem nada que justifica, né? Enfim, e aí teve esse caso, que foi um caso também de humilhação coletiva, que a gente pode dizer assim, de 2 soldados que invadiram uma mesquita em Jenin. As mesquitas têm o minarete, né, que são as torres por onde eles fazem o muazzin, que são o som através do qual eles chamam os muçulmanos para as horas das rezas, né, que são 5 vezes por dia. Eu escuto bastante aqui, porque eu estou muito, muito próximo a uma aldeia árabe aqui perto do povoado onde eu moro, então eu escuto as 5 vezes por dia aqui. Por sorte não é muito forte o barulho, eu não estou tão perto assim a ponto de me acordar às 5 horas da manhã, mas enfim, em alguns lugares se escuta isso forte às 5 da manhã, porque é a primeira hora de reza dos muçulmanos durante o dia. Mas enfim, eles subiram até o minarete e começaram a cantar uma canção da festividade de Hanukkah, que é a festividade que os judeus comemoraram até semana passada, né, que a população judaica comemorou semana passada. Que, enfim, é uma profanação da mesquita, você cantar uma canção religiosa de outra religião, né? É você usar, enfim, é uma humilhação à população local, é dizer que a gente dominou o seu templo religioso, enfim, é muita coisa ruim junto, né? E aí teve reunião do gabinete, e aí a deputada e ministra dos transportes, Miri Regev, questionou um general o que aconteceu, que os soldados foram dispensados e vão a julgamento porque fizeram isso. E aí o general respondeu, não teve nada disso não. E aí a discussão continuou e teve, né? E aí o próprio chefe das Forças Armadas, Artsy Halevi, falou, teve. E aí o Ben-Gvir falou, isso é um absurdo, tipo, é bom que não tenha tido mesmo, porque ele disse, oi vavoi de vocês se isso tiver acontecido. Oi vavoi de você é um tipo de ameaça que você faz para criança, principalmente em hebraico, né? Não quero nem pensar no que vai acontecer se você tiver realmente feito isso. E aí o Artsy Halevi olhou para ele e falou assim, quem manda no exército e quem decide o que vai acontecer com os soldados sou eu, e você não me ameaça. Foi para cima do Ben-Gvir. E aí ele falou, eu pertenço aqui ao gabinete de segurança, eu faço as críticas que eu quiser e você não vai calar as críticas que eu tiver que fazer aqui. Isso aqui não fez crítica nenhuma. Ele fez uma ameaça, né? E aí começou um bate-boca ali na reunião de gabinete de segurança, e aí a Yifat Shasha Bitton, que é uma ministra sem pasta do partido do Benny Gantz, disse para o Ben-Gvir, então para de fazer essas críticas, você está o tempo todo buscando motivo para fazer crítica, eles estão aqui para reportar o que acontece, e aí senhora, eu faço as críticas que eu quiser, e a gente aqui é o braço político, quem toma as decisões é a gente. E aí o Artsy Halevi de novo interviu e falou, não senhor, quem toma decisões sobre o exército é a gente, o regulamento do exército dá a mim esse poder, e não são vocês que decidem o que vai acontecer com os soldados ou não. Enfim, o Ben-Gvir, ele sabe disso, não é que ele não sabe, não é que ele está confundindo as coisas. Isso tem o mesmo princípio da reforma judicial. Ele acha que o sujeito que é eleito, ele tem que tomar as decisões que ele achar que ele tem que tomar, né? E os outros poderes, né? e as outras instâncias, as outras instituições, elas perdem totalmente a autoridade e a autonomia que elas possam vir a ter. E isso é um projeto de poder. Isso não é um engano, isso não é não ter noção, isso não é ser burro. O cara é advogado, ele conhece as leis, ele sabe disso. Então, isso foi uma situação muito bizarra. E aí o Yoav Gallant, como ele já defendeu,
saiu em defesa do chefe das Forças Armadas, do Herzi Halevi, disse que ele respalda todas as decisões tomadas pelo alto comando do Exército, pelos oficiais, e ele respalda as ações do Exército de maneira geral, e que lamentavelmente tem políticos que estão interessados somente em fazer propaganda e usar a situação terrível que a gente está agora para fazer política, né? Soltou essa aí nas redes sociais, o Ben-Gvir não respondeu diretamente a ele, mas o Ben-Gvir não deixa de criticar o governo em momento nenhum. Ele está o tempo inteiro criticando o Exército, o governo, etc., preparando a sua saída, né? E aí, Marquinhos, eu já te peço licença e passo para o próximo tema do bloco, né? Porque a gente tem que analisar isso dentro de um contexto. E qual é esse contexto? O contexto é o que a gente está inserido, de que o governo ele é altamente impopular. A pesquisa do Canal 12, ela reafirmou essa impopularidade do governo, né? Ela mostrou que a coalizão teria somente 44 cadeiras e a oposição atual teria 76 cadeiras. Só que a pesquisa do Canal 12, ela testou vários outros cenários que não estavam sendo testados antes. E esses cenários, eles incluem participação de outros partidos hipotéticos, mas que parte deles, pelo menos, tem muita possibilidade de se lançarem nas próximas eleições. E esses partidos, na verdade, não são nem partidos, né? É um nome que, enfim, que comandaria esse partido. A gente não sabe qual seria a lista desse partido, a gente pouco sabe, em um caso ou outro, quais são as propostas desse político especificamente, mas a gente sabe a orientação dele, se é um cara mais de direita ou mais de esquerda. Então, quando a pesquisa ela é tratada somente com os partidos que atualmente disputaram as últimas eleições, no caso, o partido do Benny Gantz tem 37 cadeiras. Ele conseguiria formar um governo facilmente, sem presença de nenhum partido que está na coalizão atual. E se ele quisesse incluir os ultra-ortodoxos, enfim, ele teria ainda mais poder. Quando eles inseriram os outros 3 partidos, na verdade, um deles é uma junção, que é um partido de esquerda, que é a União do Partido Trabalhista, o Meretz, coordenado pelo ex-general Yair Golan, e incluíram também um partido coordenado pelo Naftali Bennett, que é o ex-primeiro-ministro, e um partido coordenado pelo Yossi Cohen, que é o ex-chefe do Mossad. O Likud do Netanyahu perderia só 3 cadeiras das 18 que eles teriam. Só que o partido do Benny Gantz, ele perderia 14 cadeiras das 37 que ele teria. 13 cadeiras conseguiria o Naftali Bennett e 9 cadeiras conseguiria o Yossi Cohen. O partido da esquerda também conseguiria 9 cadeiras. Então isso quer dizer o quê? Isso já foi confirmado por outras pesquisas, pela pesquisa do canal, uma pesquisa feita pelo podcast Breaking também confirmou essa tendência. E eles perguntaram exatamente isso, para quem tinha votado em tal partido, em quem ele votaria caso a gente agregasse esse partido ou outro. Então o que a gente está vendo aí é que parte do eleitorado do Gantz, 1/3 do eleitorado do Benny Gantz hoje, são eleitores identificados com a direita, que preferem votar no centro, pelo menos o Benny Gantz assim se apresenta, do que no Likud do Netanyahu, mas se tiver outra opção à direita, eles podem ir para essa outra opção à direita, como o Naftali Bennett ou como o Yossi Cohen. Então o que isso quer dizer? Que o governo está tão em baixa que os eleitores preferem ir votar em partidos que possam compor com partidos de esquerda o próximo governo, e podem ser até partidos de centro, não ser partidos de direita, do que votar no partido do Netanyahu. Mas se tiver uma outra opção à direita, eles podem preferir votar nesse outro partido à direita. E aí, qual é a estratégia de campanha do Netanyahu? A gente comentou isso na semana passada, mas eu vou enfatizar isso aqui. É amedrontar a população. De que maneira ele amedronta a população? Dizendo que os outros vão fazer coisas que a população não quer que eles façam. E qual é essa coisa, basicamente? É levar a autoridade palestina para governar a faixa de Gaza. A pesquisa do Canal 12, ela mostrou que 54% da população israelense não apoia que a autoridade palestina controle a faixa de Gaza, contra 19% que acha que a autoridade palestina é quem tem que controlar a faixa de Gaza. 27% não sabem como responder essa pergunta. Ou seja, mais da metade certamente não quer, e muito poucos são os que querem. 19% é muito pouco. Então, para onde Netanyahu foi? Para essa campanha, né? E aí, não foi um dia depois, 2 dias depois, horas depois, foi minutos depois da divulgação dessa pesquisa, o Netanyahu publicou o tweet escrito basicamente isso: não permitirei que substituamos o Hamastão pelo Fatahstão. Enfim, Fatah é o grupo que coordena a autoridade palestina. Então, não vou permitir que troquem o controle do Hamas pelo controle do Fatah. Que é um aceno aos eleitores, basicamente. Ele que diz, não estou em política, não é hora de fazer política, não vou responder perguntas sobre política, blá, 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 blá. No fundo, o que ele mais faz é política. A questão é que isso vai funcionar. O Netanyahu pode garantir que ele vai permitir ou que ele vai deixar de permitir alguma coisa. As pessoas estão deixando de votar nele para votar no centro, não é nem na direita. Eleitores de direita estão deixando de votar nele para votar em partido de centro, que pode compor com
com a esquerda, como compuseram no governo anterior, né? Será que ele convence alguém disso? Eu acho muito pouco provável. A pesquisa comparou, por exemplo, ela fez a pergunta quem é o mais adequado para ser primeiro-ministro, e ela, ela basicamente reproduziu o que as pesquisas do jornal Maariv e do Canal 13 já tinham dito, que o Benny Gantz ele tem mais de 50% a mais do que a preferência que o Netanyahu, né? Foi 45% a 27% que acham o Benny Gantz mais indicado. O Netanyahu só vence do Yair Lapid, mesmo assim o empate técnico, né, de 32% a 28%. E perde também para o Naftali Bennett, de 33% a 29%, também no empate técnico, né? Enfim, então as pessoas não querem mais que ele seja primeiro-ministro. Elas não querem mais, e elas têm a opção. E ele vai tentar, de qualquer maneira, prolongar essa guerra para que não tenha eleições, e ao mesmo tempo ele está preparando a campanha dele. E o Ben-Gvir também está preparando a campanha dele, criticando o governo o tempo inteiro, criticando o exército o tempo inteiro, que o Ben-Gvir já falou, parar a guerra é o sinal que eu tenho para sair do governo. Ou parar a guerra do jeito que ela tá, do jeito que estão falando, é o sinal que eu quero para sair do governo. Enfim, e a guerra, em um momento ou outro, ela não vai continuar nessa intensidade. Você não tem como manter 300 mil reservistas, você não tem como matar tanta gente assim por tanto tempo mais, você não tem como sustentar uma crise humanitária tão bizarra assim na faixa de Gaza. E isso é muito claro, como é claro que a população quer eleições, e o Ben-Gvir está preparando a saída dele como um oposicionista dentro do governo. E ele, não à toa, é o único partido desse governo que cresce se houver novas eleições. Não cresce muito, né? Ele tem hoje 6 cadeiras e teria 8. Compensação, ele concorreu em conjunto com o Smotrich. E os dois juntos fizeram 14. E o Smotrich, na pesquisa do Canal 12, não passa a cláusula de barreira. Ele tem 0 cadeiras. E se entram os outros políticos, ele tem menos ainda, né? Então, o bloco da extrema-direita religiosa, ela, ainda que o Ben-Gvir tenha 2 cadeiras a mais, ele perde, no caso, 6 cadeiras, né? Então, na melhor das hipóteses para eles, perde 2 cadeiras. Se o Smotrich passar na cláusula de barreira e tiver 4 cadeiras. Esse é o cenário hoje. Então, eles estão preparando o cenário para as eleições, estão se preparando para as eleições, mais do que a própria esquerda, inclusive, enfim, e não está dando certo, né? Está dando um pouquinho certo para o Ben-Gvir, porque o que ele quer é manter o cargo de deputado dele. Mas o Netanyahu, ele precisa estender essa guerra mais, até o ponto de ele conseguir fazer a campanha dele pegar. E a campanha dele é muito difícil que pegue. Bom, deixa eu começar pelos meus comentários aí em relação à questão dos reféns, aos abusos e bem-vindo no gabinete. Bom, acho que a questão dos reféns, da morte dos reféns, eu acho que enfim, é muito trágico realmente, mas isso dá uma amostra de como está sendo a guerra em Gaza, né? Eu acho que é mais um exemplo de toda a destruição, de todo o bombardeio, de todo o desrespeito pela vida em Gaza. É isso, né? A gente desde o início a sociedade israelense desde o início construiu a ideia de que não há inocentes em Gaza. E quem pagou por isso agora foram os reféns, porque é basicamente isso, eles foram mortos no norte da faixa de Gaza, lembrando que durante as primeiras semanas de guerra foram lançados, né, que Israel, na verdade, ainda estava se preparando para começar a invasão terrestre. Foram lançados folhetos, né, falando para a população deixar o norte de Gaza, né, todo mundo sabe disso, porque a invasão terrestre começaria pelo norte, e assim foi, então a população foi para o sul. Então quem ficou no norte de Gaza, o exército começou a tratar como, enfim, quem está no norte não é inocente, né? Ficou no norte é porque você está ali com o Hamas. E os reféns, eles pagaram por isso, pagaram por essa política de que quem se move vira alvo. E essa é a ideia. E essa é a ideia que acontece também na Cisjordânia, e essa é a ideia como a narrativa tem se construído contra a população palestina de uma forma geral, né? E eu acho que o que a gente vê no gabinete é basicamente isso, né? Continua essa mesma coisa. E assim, mais uma vez, né? É permitido, a incitação contra a população árabe, ela é permitida, a incitação, a desumanização da população árabe, ela é liberada, ela não é criminalizada, ela não é nem debatida, não é rebatida, enfim, é mais do mesmo, né? É mais do mesmo. Na verdade, não é muito isso, nesse caso, não é muito diferente, né, do que aconteceu nos últimos anos. A gente vive na guerra, é muito difícil, é um aprendizado que eu estou tendo, né? É muito difícil a gente querer... a gente faz as avaliações, né? A gente avalia como é que a sociedade está agindo, está respondendo, mas a gente tem que entender que é um momento muito, muito radical, né? Um momento muito extremo. A gente está num momento de guerra e é realmente muito extremo. E aí a gente vê como isso tudo funciona.
mas essa questão da incitação e da desumanização e criminalização da população árabe aqui em Israel é mais do mesmo, né? Não é uma coisa que surgiu agora no período da guerra. No período da guerra foi intensificado, mas é alguma coisa que já vem de anos, né? E é fruto dessa mesma política. E isso a gente vê no gabinete, né? Essa tentativa do Ben-Gvir de... essa questão que você falou, que é uma ideia, né, João, a mesma ideia da reforma, né, do golpe do judiciário, né, de que o deputado eleito, o deputado que foi eleito, ele recebe, no caso, o mandato para fazer o que ele quiser, né, como se ele fosse a lei, é o fascismo. Né? Não é algo de se esperar diferente do Ben-Gvir, né? O fascismo é isso. Então a gente não podia esperar algo realmente muito diferente dele. Agora, o mais impressionante é ele ainda ter diversos votos a ele ser o representante da extrema-direita, o principal representante da extrema-direita, né? Porque por mais que o Smotrich esteja aí distribuindo dinheiro, que é o que ele está fazendo, né? Para as colônias e para os seus, né? É o Ben-Gvir que está sendo aí a principal estrela da guerra, né? O cara que está ganhando mais votos, o cara que está entrando e distribuindo arma para a população, para os colonos, para a extrema-direita, enfim. É o cara que está sendo a estrela aí, e essa atuação dele no gabinete não é nada de especial. E também, né, a gente vive nesse momento da política Big Brother, né? Então ele sabe que essas coisas vão ser vazadas, ele sabe que essas coisas vão ser debatidas, que vão para a televisão, que vão chamá-lo na televisão para falar isso, vão chamá-lo no rádio para falar sobre isso, e é isso que ele quer, porque ele também, como o Netanyahu, ele já está em campanha. Só que o Ben-Gvir está em campanha muito antes do Netanyahu. Muito antes, ele já está em campanha desde o início da guerra. E, enfim, a gente vai ver aí que, por mais que os partidos da direita, as pesquisas que a gente tem acompanhado, os partidos da direita têm tido queda, né, ele é o único que sobe, ele é o único que cresce. E é sintomático, né? A gente vê isso realmente, por que isso acontece. E essa questão, né, do Netanyahu também está em campanha, né? Não é que está na cara, todo mundo já fala isso, realmente ele já está em campanha, já tem 2 semanas, né, que os comentários já foram para esse nível, né? Tipo, acabou essa história de que ele sempre falava, não vou comentar sobre política, não vou fazer política, agora é o momento de cuidar da guerra, mas todo mundo já, pelo menos há 2 semanas, já falou, ele já mudou o tom, ele já está em campanha, ele já está pensando nisso, mas aí, como a gente comentou lá no primeiro bloco, ele vai fazer de tudo para que essa guerra se prolongue, porque o momento não está bom para ele e a guerra faz com que ele fique no poder, e esperar aí do banana, né, do Benny Gantz, tomar alguma decisão, porque, enfim, se depender do Netanyahu, a gente vai ficar 5 anos nessa guerra, né, e o Benny Gantz, pelo visto, vai continuar no barco. Bom, é isso, vamos ver semana que... Amanhã, né, João? Amanhã, toda sexta-feira, sai uma pesquisa do jornal Maariv, como você acompanha. Então, amanhã, possivelmente, teremos fio com a pesquisa Maariv, que sai do jornal Maariv, que sai toda sexta-feira. Bom, é isso. Vamos então para o nosso próximo bloco para tratarmos de outras questões relacionadas ao conflito e à política interna esta semana. Bom, gente, como já é tradição aí, vamos ler o nome dos nossos queridos ouvintes que, além de nos darem audiência, podem e estão contribuindo com o nosso podcast, com o nosso projeto aqui, para que a gente possa continuar trazendo informação de qualidade para vocês. Para quem pode e ainda não nos apoia, a gente tem 2 plataformas aí de financiamento coletivo. Uma delas para quem mora no Brasil, né, apoia.se/do lado esquerdo do muro. E para quem mora no exterior, tem o Patreon, patreon.com /do lado esquerdo do muro. Os links estão também na descrição do episódio. É só clicar e colaborar para quem puder nos ajudar. Bom, vamos lá. Então, Alex Gruppermacher, Alexander Himmelstein, Angela Goldstein, Arthur Benchimol, Bernardo Mascarenhas, Carlos Besso, Daniel Schor, Daniel Spector, Daniele Salgado de Oliveira, Débora Blanc, Débora Rosenfeld, Fabiana Vanderlan, Felipe Raimovic, Giovanna Orso, Glenda Rubenstein, Guto Pereira Nunes, Helena Latermacher, Ilana Stein, José Orenstein, Leonardo Stuhl, Luiz Lederman, Maria Fison, Nicole Magenzo, Noah Vago, Rafael Sterne, Roberto Dias Pereira, Roberto Tonani, Sérgio Goldbaum, Thaís Scheinberg, Adriano Versani, Alex Greenstein, Alan Tabakoff, Amir Arones, Cláudio Dailac, Débora Segal, Eliane Cooperman, Gustavo Gorenstein, Júlia Rios, Léo Bueno, Liz Unikovski, Luana
Lima, Luciana Maslon, Marcelo Schilvarker, Marcos Paulo Januário de Souza, Maurício Lande, Mária Weinstock, Michel Zales, Mila Chazeliov, Museu Judaico de São Paulo, Padu de Almeida, Raquel Penerol, Rosa Heisheim, Richard Sirrell, Silvia May e Ael Einstein. Obrigadão, gente, obrigadão pelo apoio e, como disse, os links estão na descrição do episódio para quem puder dar aquela ajuda e dar aquela força pra gente. É isso, João, vamos então à nossa notícia do bloco para tratarmos aí de um... Bom, enfim, você já colocou um fio, né, no Twitter, acho que foi na semana passada, que é um fio que você costuma atualizar sempre que saem novas notícias, sobre todas as informações que a gente tem do que o governo e o exército israelense sabiam, né, antes do ataque do Hamas, tudo que era relacionado ao ataque, né? Informações de inteligência, o Egito avisando, o exército avisando, enfim, tudo que o governo sabia e não sabia, afastando aí qualquer teoria da conspiração. Só que nessa semana, né, cara, como a gente viu, foi divulgada aí mais uma notícia dizendo que Israel já há alguns anos tinha descoberto aí como funcionava toda a linha de financiamento do Hamas, como funcionavam os investimentos do Hamas, por onde eles passavam e tudo mais, e não fizeram absolutamente nada para acabar com isso. Ou seja, deixaram o dinheiro fluir para dentro da faixa de Gaza, pelos túneis do metrô que o Hamas construiu lá no enclave palestino. Ô João, o Netanyahu, afinal de contas, queria comprar silêncio com dinheiro, e foi isso que ele fez, né, cara? Mais ou menos, né? A gente tem, enfim, é complicado, a gente não sabe ainda, até porque o Netanyahu não respondeu a reportagem do New York Times, por que ele não fez nada. A gente tem, então, algumas suspeições sobre isso, mas vamos lá, eu vou tentar explicar isso para vocês. A matéria está disponível em inglês e também está disponível em hebraico, porque o Haaretz, numa parceria com o New York Times, enfim, publicou a reportagem. Mas, enfim, vamos lá. O que aconteceu? Já desde 2014, há fortes indícios de que o Hamas tem investimentos em outros países dos quais eles tiram recursos para financiar seu treinamento militar, entre outras coisas, né? E sua compra de armas, etc. Em 2018, uma agência do Mossad, que era a Agência de Combate Econômico ao Terrorismo, ela, através de um computador hackeado, de um membro da alta patente do Hamas, descobriu aonde eram esses investimentos, onde estavam esses ativos e que eram na faixa das centenas de milhões de dólares. Quais eram esses ativos? Só para vocês terem uma ideia. Era uma mineradora, um criadeiro de galinhas e uma pavimentadora de estradas no Sudão, 2 arranha-céus nos Emirados Árabes Unidos, uma administradora de imóveis na Argélia e uma empreiteira com ações na bolsa local, inclusive na Turquia. Esses eram os negócios que se descobriu que o Hamas tinha, inclusive com ações na bolsa na Turquia, o que torna ainda mais, enfim, fácil você poder evitar isso. Eles levaram essas informações ao governo israelense e, em parceria com a inteligência americana, também levaram isso ao governo norte-americano. Estamos falando de 2018. As fontes dos Estados Unidos, uma vez que eles compartilharam esse conhecimento, chegou a estimar que esses valores chegavam a $500 bilhão. Agora, até 2022, não houve nenhuma ação para combater esse ganho de recursos do Hamas, nem por parte de Israel, nem por parte dos Estados Unidos. Por que eu digo até 2022? Porque em 2022 os Estados Unidos impuseram sanções a essa rede financeira. E obviamente que as sanções dos Estados Unidos são muito mais importantes do que sanções, por exemplo, de Israel, né? Israel não é relevante, principalmente para negócios na Argélia, ou, enfim, no Sudão, na Turquia e nos Emirados Árabes Unidos. Israel até tem negócios, mas não é tão relevante assim, né? Então, em 2022... coincidência ou não, porque a gente não sabe dizer isso, é o ano que o Netanyahu não esteve no poder aqui em Israel, né? O governo Bennett Lapid começou no meio de 2021. Então, em 2022 foi quando começaram essas sanções. Pode ser que isso tenha relação com a mudança de governo, com uma mudança de estratégia, né? Agora, por que o Netanyahu não fez isso? Segundo o Udi Levy, que era o chefe dessa unidade de combate econômico do Mossad, que foi quem levou essas informações ao Netanyahu, segundo ele, a sua análise, no caso, é de que o Netanyahu e o Trump estavam focando suas atenções ao Irã, às sanções no Irã, e não estavam preocupados com o Hamas, porque acreditavam que, por estarem interessados na reconstrução econômica da faixa de Gaza, e vale lembrar, em 2018 foi quando o Hamas começou a receber o dinheiro do Catar em dinheiro vivo, por autorização do próprio Netanyahu,
seja, quando o Hamas está interessado na reconstrução de Gaza, em governar o lugar sem grandes problemas militares, eles não eram uma preocupação. Deixa eles ganharem dinheiro, porque eles vão usar esse dinheiro para governar Gaza e não para atacar Israel. Essa é a estimativa dele. Okay? Ainda assim, em 2019, o governo israelense dissolveu essa unidade de combate econômico do Mossad. Okay? Antes dele dissolver, vendo que as pessoas não faziam nada, o Udi Levy comentou que membros do Mossad divulgaram, através do Facebook, essas informações, enfim, deixaram vazar para ver se uma pressão da opinião pública podia impactar na ação do governo. Mas não adiantou nada. Né? E aí, para piorar tudo, as ações dessa empreiteira turca, por exemplo, que tinha ações na bolsa da Turquia, elas foram negociadas pelo Banco Central dos Estados Unidos, de alguns países da Europa, e até a igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, uma igreja mormon, investiu dezenas de milhares de dólares nessa empresa, nessa empreiteira turca. Né? Enfim, e a reportagem do New York Times, eles encontram os envolvidos, os principais envolvidos nessas empresas, expõem as relações deles com o Hamas, né? Enfim, e tudo isso foi colocado, tudo isso foi apresentado para as inteligências, que decidiram não fazer nada. Okay? Enfim, e aí o que aconteceu foi que em 2022, quando os Estados Unidos estabeleceram essas sanções, eles venderam as ações das empresas, venderam parte do capital dessas empresas, puderam resgatar esse dinheiro, puderam receber o dinheiro das vendas, né? E as estimativas de hoje da inteligência israelense é que esse dinheiro arrecadado com as vendas dessas empresas e com os dividendos durante os anos, e os lucros, né, são a base com a qual o Hamas contava para organizar o 7 de outubro, inclusive para reconstruir Gaza depois do confronto que ia acontecer, inevitavelmente, após o ataque a Israel. Então, enfim, é inegável. Houve negligência tremenda do governo israelense e, em parte, do governo norte-americano também, ainda que a responsabilidade não seja dos americanos, seja de Israel, né, em combater o Hamas economicamente. Permitiram que o Hamas, enfim, arrecadasse centenas de milhões de dólares durante esse tempo, né, que pudessem se armar, que pudessem planejar os ataques e ter recursos para isso, né, recursos que são usados desde a compra de armas, ou de disponibilizar treinamentos, pagar militantes armados, né, no caso terroristas, até enviar engenheiros para o Irã, que passam pela passagem subterrânea para o Egito, precisam de passagem de avião, precisam de hotel, precisam de um monte de coisa, né, precisam de passaporte falso, precisam subornar o guarda aqui e ali no Egito, até isso, para poder aprender como se produz, enfim, balas de Kalashnikov, ou foguetes com mais precisão, ou mísseis antitanques, né, dentro do território da faixa de Gaza. Tudo isso foi financiado com dinheiro do Hamas, que o Hamas arrecadou por meio de negócios internacionais que não foram combatidos por Israel e que o governo israelense sabia da sua existência. Então, foi erro da inteligência? Não, de jeito nenhum. A inteligência sabia, o New York Times teve acesso aos documentos da inteligência, no caso da inteligência americana, e aí hoje, enfim, o Udi Levy admitiu tudo isso, falou em todos os canais de televisão sobre isso, e essa informação foi divulgada enfim, na mídia israelense essa semana. Isso é um negócio bizarro, absolutamente bizarro. Ah, mas João, isso vai mudar então a percepção da opinião pública em relação ao Netanyahu? Não, não vai mudar, porque ela já é negativa. Isso é só mais um elemento. É só mais um elemento para mostrar como ele não atuou. É um problema para o Netanyahu, porque no momento que ele for passar por uma comissão investigativa aqui em Israel, que vai analisar a sua forma de atuação, ele não vai ter como negar que ele tinha acesso a essas informações e decidiu não fazer nada. Ele vai ter que buscar uma boa justificativa para apresentar para essa comissão investigativa. Mas ele não vai ter como negar. O que vai acontecer no final dessa comissão investigativa, a gente não sabe se o Netanyahu vai estar vivo para sofrer alguma pena em Israel. E, em geral, as penas executadas por essas comissões investigativas internas, elas são políticas, elas não são penas, enfim, não são punições civis, né? Ele não vai preso por uma comissão investigativa. É muito pouco provável que isso aconteça aqui em Israel. Então, enfim, a carreira política do Netanyahu ela já está fadada ao fim agora, né? Então isso influencia pouco. Mas para a sociedade, isso é uma mostra de como a concepção do Netanyahu sobre o Hamas ela era totalmente equivocada. De que o Hamas se compra com dinheiro, de que o Hamas tem interesses administrativos na faixa de Gaza e etc. Eu confesso que, em parte do tempo, eu também me deixei enganar por isso. Achei que o Hamas, em algum momento, pudesse estar mais interessado na reconstrução de Gaza do que no ataque suicida a Israel. Por outro lado, enfim, a gente também não sabe, enfim, o braço político do Hamas, ele pensa diferente do braço militar e, enfim,
Sinwar, a influência do Sinwar como líder do Hamas em Gaza, ela não era muito esperada. Enfim, o tipo de ataque que ele realizou, e, enfim, a complexidade, coragem também, enfim, que exigida basicamente de um psicopata, no caso, não era algo que a gente esperava que tivesse no horizonte, né? Enfim, então, agora, eu tenho o direito de errar, né? Eu posso errar, o máximo que vai acontecer comigo é vocês deixarem de ouvir meu podcast, deixarem de me seguir nas redes sociais, acharem que eu sou um charlatão, um idiota, alguém que não entende nada. O primeiro-ministro, ele não tem o direito de errar. Eu posso ser enganado pela imprensa. Eu não recebo informações confidenciais do sistema de segurança, né? do Mossad, do Shabak, né? Que é o Shin Bet, né? Do Serviço de Segurança Geral, da AMAN, que é o Serviço de Inteligência, e das próprias Forças Armadas. Eu não recebo esses reportes, eu não tenho acesso a informações confidenciais, enfim. E então eu erro com a informação que eu tenho, que é divulgada para a população geral, né? Eu não erro com informação confidencial, sendo assessorado pelas pessoas mais importantes do país e optando por não fazer o que eles estão recomendando em muitos dos casos, né? E isso eu acho que é imperdoável para o Netanyahu. Isso é imperdoável. Mas você não está falando que é imperdoável também que ele mate 20 e tantos mil palestinos? Também é imperdoável, óbvio, mas não é esse ponto que a gente está debatendo agora. Até porque, enfim, a gente precisa falar toda vez a mesma coisa, né? A gente tem que trazer coisa nova às vezes, sobre o massacre em Gaza, sobre a morte de dezenas de milhares de civis, né? Estão chegando já na casa das dezenas de milhares. É um caso, é uma barbárie, é um caso grotesco, é um massacre, e sobre isso a gente fala aqui, sempre. Agora, a complicação do Netanyahu com a justiça israelense, ela vai ter muito mais a ver com as falhas dele como primeiro-ministro em garantir a segurança de Israel, do que com o que acontece na faixa de Gaza. Ali, se ele pagar, é mais provável que ele pague perante os tribunais internacionais. É isso. É o que temos para hoje, João. João, algo mais a declarar, cara? Só uma coisinha pequena. O Campeonato Israelense de Futebol voltou a ter partidas com público de até 5 mil pessoas. Enfim, talvez então a gente já possa reconvidar aí o Nelson para dar a sua palhinha do esporte aqui. Ainda que ninguém esteja se preocupando com isso, né? Nesse momento, muito pouca gente está, né? Pois é. Mas enfim, o Maccabi Tel Aviv, se classificou na Liga Conferência, né? Em primeiro lugar no grupo. E vai para as oitavas de final, mesmo sem jogar em casa. Inclusive no jogo do Maccabi Haifa, né, contra o Beitar Jerusalém, não foi isso? Beitar Jerusalém, que um jogador árabe foi agredido por torcedores do Beitar, né? O Beitar é o... Foi do Maccabi Netanya contra o Beitar Jerusalém. Isso, e cuspiram no jogador por ele ser árabe, simplesmente por isso. Lembrando que a torcida do Beitar Jerusalém, que é o Beitar Jerusalém, né? É uma torcida de extrema-direita fascista. É a milícia do Ben-Gvir, né, cara? É a milícia do Ben-Gvir. E eles inclusive tem uma torcida organizada chamada La Família. Vocês podem imaginar o nível da rapaziada. É isso, cara. Ficamos por aqui então e semana que vem gravamos nosso próximo episódio. Valeu, forte abraço. Abraço, até mais. Tchau.